vai mostrar, basicamente, as opções de terapia que a gente tem do uso do iodo radioativo nas diferentes patologias da glândula tireoide, né? A gente pode usar o iodo radioativo no tratamento definitivo do hipertireoidismo, a gente pode usar o iodo no tratamento do câncer diferenciado da tireoide depois da tireoidectomia, e o iodo também tem a possibilidade de ser utilizado na redução do tamanho de bócios compressivos. A abordagem de hoje, ela é em cima do tratamento definitivo do hipertireoidismo, doença de Graves, doença de Plummer, bócio multinodular tóxico. Primeira vantagem, todos esses tratamentos que são utilizados para o tratamento definitivo são tratamentos ambulatoriais, porque as doses que são usadas, elas são menores que 50 mCi, que é o limite que a CNN nos impõe para que se a gente pode fazer um tratamento em regime ambulatorial ou se a gente tem que internar um paciente. É simplesmente a internação é uma exigência legal, não é uma necessidade médica, mas isso é assunto para um outro momento, para uma outra aula. Além de não precisar internar, no caso do tratamento definitivo do hipertireoidismo com iodo radioativo, o tratamento é simples, né? Muito raro ter efeito colateral e tem uma alta relação custo-benefício, tá certo? E essa é a minha missão, de provar que eu estou, né, falando, né, algo que seja coerente. O Instituto de Medicina Nuclear, dia 30 de junho agora, nós começamos, né, completando 40 anos de atividade aqui em Cuiabá. Eu comecei minha vida profissional exatamente no dia 30/6 de 1980, quando o Papa João Paulo II chegava ao Brasil pela primeira vez. Foi uma feliz coincidência, eu gosto de lembrar disso até hoje. Ao longo de todos esses 40 anos de atividades nossas aqui em Cuiabá, nós já realizamos mais de 2.600 terapias relacionadas ao tratamento definitivo do hipertireoidismo. Esse slide aqui é um levantamento dos nossos arquivos digitais, né, de janeiro de 93 até 2020. Né? Janeiro de 93 foi quando a gente implantou informática na clínica, né? Então é mais fácil de levantar. O dali para trás é mais difícil, né? E eu mantive isso aqui atualizado até o dia 10/7 agora de 2020. Foram 1.954 casos de terapia de bócio difuso tóxico, com doses variando de 15 a 25 mCi. Foram 571 casos de tratamento de bócio nodular tóxico, com doses variando de 20 a 30 mCi, né? Nós vamos abordar também o uso do TSH recombinante para o tratamento de hipertireoidismo, associado ou não a bócios compressivos, né? Onde a gente utilizou doses até 50 mCi e foram doses, né? Foram 28 casos, né, que a gente falou, que a gente fez esse tratamento. Isso aqui é um slide importante, né? Ele representa informações sobre a estrutura e a histologia da glândula tireoide. A glândula tireoide é constituída por um grande número de folículos formados por epitélios simples de células foliculares, que são as células responsáveis pela produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Cada folículo, ele consiste numa camada de células cúbicas, né, que envolvem um lume central, que é o coloide, tá? Entre os folículos existe a célula C, né, que é a célula produtora de calcitonina, que nós não vamos abordar nada sobre ela no dia de hoje. Nesse slide, eu quero chamar a atenção da composição do coloide. A composição de coloide, a tireoglobulina que está dentro do coloide já é uma tireoglobulina iodizada, ou seja, existe átomos de iodo já incorporado nela, ou na forma de MIT, da monoiodotirosina, ou na forma de DIT, na forma de diiodotirosina, ou na forma de T3, que é a triiodotironina, ou de T4 ou tiroxina, que é a tetraiodotironina, né? O iodo incorporado aqui, ele fica ligado à estrutura da própria molécula, tá certo? Como o iodo radioativo, ele é isótopo do iodo natural. Se o iodo radioativo ele está incorporado à
molécula da tireoglobulina, ele vai ficar aqui dentro. Esse armazenamento ele é fundamental para que a gente compreenda como é que o iodo radioativo ele vai funcionar, tá certo? Esse é uma saída lenta, tá certo? Em média, né, num paciente com função tireoidiana normal, acontece 1% da proteólise do coloide ao dia, né, que é a forma, através dessa proteólise, que é a forma de que a glândula tireoide secrete os seus hormônios, que é o T4, principalmente o T4, 100% da secreção tireoidiana de T4 vem da glândula tireoide, e do T3, né, 20% desse T3 se origina da tireoide e aproximadamente 80% do T3 circulante ele vem da transformação periférica de T4 em T3, né, normalmente. Uma proteína chamada NIS, né? NIS é um nome que a gente abrevia do nome em inglês da proteína transportadora. Esse slide tem diversas abordagens, eu uso ele de forma diferente quando eu falo de câncer de tireoide, quando eu falo de hipertireoidismo, né? O que interessa a gente saber hoje? Que o NIS é uma proteína de membrana responsável pelo transporte ativo do iodo para a glândula tireoide. Ou seja, o iodo só entra para dentro da glândula tireoide se houver essa proteína para tirá-lo do espaço extracelular e jogá-lo para o interior do citoplasma da célula folicular. A síntese dessa proteína transportadora é uma ação de médio prazo e depende do TSH, uma ação de médio prazo. É importante agora a gente usar o conceito de expressão de NIS. NIS, esse termo, ele mais ou menos ele serve para a gente ter uma ideia da quantidade de NIS que existe numa determinada membrana. A expressão do NIS, ela está muito aumentada na célula tireoidiana com hipertireoidismo, quando comparada com a célula tireoidiana normal, né? No câncer de tireoide é diferente, a expressão do NIS está diminuída, mas isso é um assunto lá para frente, né? Então, assim, só para adiantar já o assunto, né? Baseado na expressão, uma célula neoplásica, ela capta iodo, mas não tão bem quanto capta uma célula tireoidiana normal. No caso dessa aula de hoje, a ideia é o seguinte: tem muito NIS no paciente com hipertireoidismo. Por isso, daí a razão dele ter, da glândula com hipertireoidismo, ter uma grande avidez pelo iodo e produzir hormônio em excesso, tá? Qual é o princípio do tratamento? Nós temos diferentes emissões radioativas, né? A onda gama, que em medicina nuclear a gente usa para fazer as imagens, né? Existem as emissões alfa e beta, que a gente usa em terapia em medicina nuclear para fazer tratamento, né? A partícula alfa, hoje ela é usada com rádio 223, principalmente no tratamento de metástases ósseas em pacientes com carcinoma de próstata. E a partícula beta, sem dúvida alguma, ela é a mais utilizada como efeito terapêutico em medicina nuclear. A gente usa a partícula beta do iodo, do lutécio, do ítrio, tá certo? Do samário. Então, todo o efeito terapêutico da imensa maioria das terapias realizadas em medicina nuclear, a gente se utiliza da emissão beta. E o iodo radioativo, né, o iodo 131, ele é uma partícula, quer dizer, ele é um emissor beta. E é exatamente esse elétron, essa partícula, é quem vai fazer o efeito terapêutico. O iodo tem uma capacidade de penetrar, se eu deixar a partícula beta, né, de um emissor beta, né, incidir na pele de uma pessoa, essa partícula beta, ela pode penetrar grosseiramente até 1 centímetro na pele de um paciente. Isso provoca dano celular, isso provoca apoptose, tá certo? Pode até provocar ulceração de pele se eu pegar e derrubar um frasco de iodo radioativo na minha mão e ficar olhando, vai ulcerar minha pele se a dose for muito grande. E no caso aqui, olha, pegando aqui de novo, né? No caso do iodo, como o iodo vai ficar ligado à molécula da tireoglobulina, o iodo que ele entra, ele fica aqui no coloide, ele fica armazenado dentro da tireoglobulina. Então não tem jeito de sair.
só vai sair por proteólise. Então, essa emissão beta, ela acontece em 360 graus. 360 graus. Então, ele fica emitindo partícula beta para tudo que é lado e, com isso, começa a promover a destruição dos folículos tireoidianos. Basicamente, então, esse é o princípio do tratamento. É eu levar o iodo radioativo para dentro do coloide, ele ficar ali e, com isso, ele vai destruindo aonde ele entra. Então, aonde o iodo entra e fica armazenado, ele destrói. É como se eu levasse pequenos explosivos para dentro da glândula tireoide para exercer o seu efeito terapêutico. Aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui é a ideia do folículo tireoidiano, que eu estou representando o líquido extracelular aqui, o coloide aqui do lado nosso, lado direito da tela, e a célula aqui, né? Parece complexo esse slide, mas não é, não. A primeira etapa que a gente tem que ter é a captação do iodo. O iodo tem que ser captado, por isso ele se utiliza do NIS. Então, entra o iodo através de transporte passivo, de transporte ativo, utilizando-se a proteína NIS, que não distingue quem é iodo radioativo, quem é iodo natural. Por isso que é necessário a gente fazer uma dieta de restrição de iodo para diminuir a competição entre o iodo radioativo e o iodo natural. Por quê? Porque os dois competem pelo mesmo transportador. E eu quero, quando eu vou fazer, eu quero que o paciente não tenha competição. Daí a razão da gente fazer todo o preparo que é necessário, que a gente vai abordar isso aí posteriormente. Bom, o iodo entra aqui para o citoplasma, aqui embaixo começa a síntese normal da tiroglobulina, com todos usando todo o arcabouço citoplasmático, né, que é necessário para a síntese proteica. A proteína, a tiroglobulina, ela é, então, produzida, tá certo? No polo da célula folicular próximo do tiloide existe uma grande concentração de peroxidase, que é a enzima que vai fazer, então, a iodização da tiroglobulina, tá certo? Então, ela acopla o iodo à molécula da tirosina, formando inicialmente um MIT. Se essa peroxidase coloca 2 iodos nessa tirosina, então eu tenho a diiodotirosina, tá? E ela já vai ficar armazenada no coloide. Depois, essas iodotirosinas, elas são acopladas, formando as moléculas de T3, T4, e eu passo a ter aqui, então, uma tiroglobulina com MIT, com DIT, com T3, T4. E se essa célula tireoidiana usou o iodo radioativo para fazer essa produção da tiroglobulina iodizada, ela vai ficar armazenada aqui no coloide. Ela fica armazenada no coloide, emitindo partícula beta em 300, tá certo? E, com isso, o iodo vai exercer o seu efeito terapêutico. Ou seja, esse armazenamento, ele é fundamental para o sucesso do tratamento com iodo radioativo. Quando eu uso antitireoidiano, beta-bloqueador, tapazol, propiltioracil, eu vou bloquear a ação da peroxidase, tá? Com isso, permanece mais iodo livre no citoplasma, apesar de ter um gradiente de concentração dezenas de vezes no interior citoplasmático, comparado com o líquido extracelular, esse iodo pode sair, né, sozinho, tá certo? Por simples difusão, né? Então, existem algumas situações que acontece isso, existe uma situação que é o turnover rápido, né, aonde o iodo entra e sai rápido da célula. Então, às vezes, não dá tempo para ter uma boa ação da partícula beta e, com isso, de ter uma ação terapêutica adequada. Bom, somente a tireoide pega iodo? Não, tem outros lugares que pega iodo também, tá certo? Mas, diferentemente da tireoide, né, esses tecidos aqui embaixo, eles captam iodo, mas não organificam. A glândula salivar, ela secreta o iodo. O iodo entra na glândula salivar, sai na saliva. Mucosa gástrica. A mucosa gástrica retira o iodo, né, da circulação e joga e secreta esse iodo, tá, para o suco gástrico. Tá? A mama,
quando a mama está em período de amamentação, existe sim a incorporação do iodo no leite. O iodo é secretado naturalmente pelo leite. Tá? Aqui já é uma quantidade menor de situações. Né? As abordagens, às vezes, em termos que tem um grande significado, né? É a captação na glândula salivar, na mucosa gástrica e na mama. Qual a relevância clínica disso? Prever efeito colateral. É mais ou menos aquilo que a Joelma até me perguntou. Mas efeito colateral no tratamento de hipertiroidismo é muito raro, porque, em média, a gente utiliza doses inferiores a 30 mg, no geral. Os efeitos colaterais, eles são mais relevantes em doses que a gente faz com o paciente internado, ou seja, em pacientes que tomam doses superiores a 100 mg. 100 mg geralmente é a dose menor que a gente faz para um paciente internado, quando a gente interna um paciente. Né? Então, nesse momento aqui, o que tem relevância saber? Aqui tem uma informação até que eu vou utilizar depois, quando a gente for utilizar, a gente for conversar sobre indução de neoplasia por iodo radioativo. Eu dei aula de fisiologia durante muito tempo, né? Aqui na Faculdade de Medicina, né? O Rogério até foi meu aluno, né, Rogério? A Joelma também foi, né? E uma coisa clássica que estava escrito sempre nos livros de fisiologia na época que eu dava aula, na faculdade, quando eu dava essa aula, né, do iodo, eu falava o seguinte: olha, se eu administrar genericamente uma dose de iodo num paciente, em 24 horas, num paciente com função tireoidina normal, 1/3 fica na tireoide, 2/3 o rim joga fora. Isso era uma frase que eu usei durante muito tempo, da época que eu era professor de fisiologia na Faculdade de Medicina aqui de Mato Grosso. No hipertiroidismo, a gente pode inverter. 2/3 em média fica na tireoide, o rim joga fora. E esses outros, como não se organifica, isso aqui fica circulando, tá certo? No caso da mama, não. Se uma mulher está amamentando, vai sair uma significativa de iodo na lactação, tá certo? Até em torno de 2 a 3%. Na época que eu fazia residência, a gente chegou a quantificar isso, né? E a gente chegou à conclusão na época em torno de 1 a 3% do iodo era secretado no leite. No segundo, terceiro dia, isso já era um pouco menor, mas isso a gente fazia contando mesmo, né? Então, essas informações aqui, depois eu vou retomar na hora de discutir, né, a possível indução de câncer pela iodoterapia em tratamento definitivo do hipertiroidismo. Restrições ao uso. Não se faz nem exame, nem tratamento em mulheres com gravidez ou suspeita de gravidez quando a gente usa o iodo 131, tá certo? Eu tenho que afastar a gravidez sempre que eu vou submeter um paciente a um exame diagnóstico ou a um tratamento com iodo radioativo numa paciente, tá certo? Suspeita ou grávida, tá? A gente pode utilizar o beta-HCG como exame diagnóstico ou simplesmente uma anamnese, uma conversa clínica, dá muitas vezes para a gente descartar o processo. O beta-HCG, sem dúvida alguma, é o exame que vai me dar mais confiança. A tireoide, ela é formada a partir da 10ª semana de gestação, tá? Isso aqui é uma outra informação também que eu dava muito na minha época de professor de fisiologia. Se acidentalmente eu administrar iodo radioativo numa mulher grávida, a partir da 10ª semana, existe o risco desse iodo também ser incorporado na tireoide do bebê. Esse é o maior problema. E dependendo da quantidade de iodo que vai para a tireoide do bebê, isso pode levar a essa criança a nascer com hipotireoidismo congênito, né? Isso é muito ruim. Então, eu vou fazer uma terapia também na tireoide do bebê. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Administrar iodo antes da 10ª semana, né? Traz alguma consequência? Má formação? Não existem relatos disso. Eu já tive algumas situações, né, ao longo desse tempo
em que aconteceu isso, de ter administrado acidentalmente por algumas razões, né? Foram pouquíssimos casos, mas a gente ficou acompanhando, preocupado, e graças a Deus tudo aconteceu bem. Administrar iodo depois da 10ª semana nunca aconteceu, mas a gente já teve alguns casos onde isso aqui aconteceu ao longo. O leite sai. Gravidez é uma contraindicação absoluta, né? Amamentação. A amamentação, o iodo sai, é secretado pelo leite, tá certo? Então, é recomendado que as pacientes interrompam definitivamente o aleitamento ou adiem o tratamento. Mas o paciente fala, mas eu não posso adiar, eu não quero deixar de amamentar. Tem jeito de fazer isso? Tem. Mas aí individualmente se conversa paciente a paciente. A recomendação é o seguinte, interrompe. Interrompe ou adia, essa é a recomendação, mas em situações, em outras situações, às vezes é possível a gente fazer alguma coisa em termos de terapia em paciente que está amamentando. Não é recomendado, mas é possível. Bom, depois que um paciente toma uma dose de iodo radioativo, existem algumas recomendações que a gente tem que fazer com relação à radioproteção. Essas orientações aqui são válidas tanto para o tratamento do iodo radioativo, da iodoterapia no hipertiroidismo, como também é válido para o carcinoma de tireoide, a iodoterapia no carcinoma de tireoide. O iodo sai, né, em grande quantidade, principalmente pela urina, conforme eu falei, né? Naturalmente, num paciente que tem tireoide, 1/3 a tireoide pega, 2/3 a urina joga fora. Num paciente com hipertiroidismo, pelo menos 1/3 desse iodo pode pela urina, mas também sai pelas fezes. Então, quando um paciente recebe uma dose terapêutica de iodo 131, ele tem que ter cuidado com as excretas deles, ou seja, quando ele for usar o vaso sanitário, existe a necessidade de uma descarga abundante. O que é descarga? Várias descargas ou uma descarga bem prolongada, o ideal que seja próximo de 2 minutos. Vai depender do tipo de descarga que a gente for fazer as suas necessidades. Radiação afeta células que se multiplicam. Por isso que eu não posso deixar que uma paciente que tomou dose terapêutica fique próximo de mulher grávida. Eu não vou afetar a mulher, eu vou irradiar o bebê. E de crianças pequenas, né? E crianças pequenas, eu recomendo o quê? Evitar contato prolongado e contínuo. O que é contato prolongado e contínuo? Ficar com uma criança no colo, dormir na mesma cama, assistir um programa de televisão ao lado de uma criança durante muito tempo, tá certo? O tempo de exposição, a radiação é uma coisa acumulativa, né? Então, quanto menos eu me expor, menos eu vou receber a radiação. Bom, cuidados com excretas, a proximidade de mulher grávida, crianças pequenas. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Pelo menos 7 dias. Pelo menos 7 dias. Roupas, pratos e talheres devem ser separados, deve ter um tratamento individual também pelo mesmo período. Todas essas recomendações que eu falei aí, ela vale tanto para a iodoterapia, são princípios que são válidos, né? Lógico que tem algumas diferenças, tanto para o tratamento definitivo do hipertireoidismo, como também quando a gente faz a iodoterapia para o câncer de tireoide. Nosso assunto de hoje, né, é o tratamento definitivo do hipertireoidismo, mas em breve, né, a gente está programando também um encontro parecido com esse para falar sobre câncer de tireoide. Bom, aqui agora a gente vai entrar propriamente na aula de hoje, né? Dado essas considerações iniciais, que vale para as duas situações. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, a partir de agora, é do planejamento e administração da dose. Tá? Esse slide aqui, eu vou começar com ele e vou terminar com ele. Ele vai ser o mesmo slide, vai mudar aqui, ó. Considerações iniciais. Meu último slide vai ser considerações finais. E entre esses 2 slides, eu vou ter que provar que a iodoterapia é uma técnica para tratamento de hipertireoidismo, é uma técnica relativamente simples, é um procedimento seguro, tem baixa ocorrência de efeitos indesejáveis,
tem uma excelente relação custo-benefício e pode ser realizado ambulatorialmente, porque as doses utilizadas são menores que 50 mg. Então, a CENEM permite que a gente faça isso, né, de forma ambulatorial. Bom, para a gente conhecer o que a gente vai fazer, é importante a gente conhecer a fisiopatologia da doença. Bócio difuso tóxico, tá certo? Doença de Graves, uma cintilografia, né, de um paciente com bócio difuso, né? Aqui em cima, imagens com tecnésio, aqui embaixo, imagens com iodo 131. Eu faço essa aquisição com um colimador pinhole, então essas imagens são obtidas ao mesmo tempo, né? Esse paciente com captação de 70%, 89%, isso aqui apenas, né, com relação à imagem, né? Só para a gente se situar em relação à patologia. Importante, essa doença é uma doença autoimune. Por que ela é autoimune? Porque existe criação de anticorpos contra a célula tireoidiana. Tá? Esses anticorpos, eles podem se acoplar aos receptores, né? E com isso, daí a razão desse paciente ter uma produção excessiva de hormônios. Esses anticorpos, ao mesmo tempo que eles produzem uma produção excessiva de hormônios, eles também vão destruindo a glândula tireoide, tá certo? Com isso, essa glândula vai ser destruída pelos próprios anticorpos que ela criou, tá? E com isso, essa doença evolui, ela tem uma tendência natural de evoluir para o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, em geral, ele é o destino de quem tem doença de Graves. Quando que esse tipo de tireoidismo vai aparecer se eu deixar isso aí acontecer naturalmente? Pode acontecer daqui 1 ano, daqui 5 ou daqui 20 anos. Quando vai acontecer? Não sei. Mas é o caminho dessa doença é evoluir para o hipotireoidismo. Essa doença é capaz de voltar a ter o controle pelo eixo hipotálamo e hipófise de tireoide? Não. Então, essa glândula aqui, o paciente não tem mais autonomia, ele não consegue mais controlar. Porque quem assume a função de comando de produzir hormônio nessa situação são os anticorpos antitireoidianos que foram desenvolvidos contra essa doença. Então, essa situação na doença de Graves, o paciente, por mais que eu faça um tratamento clínico, o paciente não volta à normalidade. Ele entra em remissão da doença. O que é a remissão da doença? O paciente fica numa situação em que a quantidade de hormônio que ele está fazendo é suficiente para mantê-lo no estado de eutiroidismo. O bócio nodular tóxico, isso aqui é uma imagem de uma cintilografia de um paciente com bócio nodular tóxico, tá certo? Então, a gente olha aqui, o que nós temos? Aqui nós temos o nódulo. Está aqui o nódulo. Bonitinho, né? É um adenoma, mas é autônomo, ou seja, ele declarou independência. Tô nem aí pro TSH. Ele que vai produzir hormônio, tá? Com isso, produz excesso de hormônio no paciente. Esses hormônios em excesso produzidos, aqui no caso, o que vão fazer? Vão deixar o TSH suprimido. Com isso, o que está em volta desse nódulo não funciona. Por isso que a gente, quando faz a cintilografia, eu só vejo a imagem do nódulo. Eu sei que tem tecido em volta, mas que não funciona, tá? Com isso, se eu remover esse nódulo cirurgicamente, ou tirando o lobo, né? Ou tirando só o nódulo, o que está em volta volta a funcionar naturalmente. Se o iodo destruir isso aqui, o que está em volta volta a funcionar. Então, eu passo a ter de novo um controle da situação da função glandular
que passa a ser controlado pelo eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Como é que se trata hipertireoidismo? O tratamento tradicional é o tratamento clínico. Eu uso Tapazol, uso Propiltiracil. Quando? Até entrar em remissão, né? Existem várias situações que isso aí, existem vantagens ou desvantagens, né? E nós temos os tratamentos definitivos, que é o tratamento cirúrgico, tá? Ou o uso do iodo radioativo. Como é que um cirurgião trata cirurgicamente um paciente com hipertireoidismo? O Rogério é cirurgião de cabeça e pescoço, depois ele pode até falar isso no final da aula, né? Mas, assim, no caso do bócio nodular, tira-se o nó, uma nodulectomia ou uma tireoidectomia parcial, aonde eu removo o nó. Se for o tratamento cirúrgico do hipertireoidismo, como é que o cirurgião ele define a quantidade de tireoide que ele vai tirar? Isso é uma decisão empírica, uma decisão pessoal dele, tá? E quanto mais experiente for o cirurgião, melhor, mais chance de sucesso a gente tem de deixar o paciente em remissão ou hipotireoidismo, sei lá. Mas, assim, o princípio do tratamento da doença de Graves retira-se uma quantidade de tecido tireoidiano. Se o cirurgião tirou demais, o paciente vai para hipo. Se o cirurgião tirou de menos, o paciente fica com hipertireoidismo. Se ele acertar, o paciente fica em remissão. Bom, qual que é o objetivo do tratamento, né, da iodoterapia no hipertireoidismo? É destruir o tecido doente, preservando as estruturas adjacentes à glândula. Somente quem tem NIS é capaz de concentrar o iodo. E a glândula tireoide, sem dúvida alguma, é o tecido que existe no nosso organismo com mais avidez pelo iodo. Praticamente é aquilo que eu falei. Num paciente normal, 1/3 a tireoide pega, 2/3 o rim joga fora. Num paciente, lógico que eu estou falando de situações grosseiras, hein, pessoal? Num paciente com hipertireoidismo, grosseiramente, 2/3 fica na tireoide, 1/3 o rim joga fora, tá? Esse tratamento sempre tem que ser indicado, não é uma indicação do médico nuclear, né? A gente não é, né? Nós não somos o médico do paciente. Ou o médico que estiver acompanhando esse tratamento, tá certo? Como é que eu planejo uma dose de iodo radioativo? Faço uma avaliação clínica, realizo uma cintilografia de tireoide, né? E dosagens hormonais recentes que o paciente tiver. Tem uma conversa, uma avaliação clínica. Eu, particularmente, gosto de fazer a cintilografia de tireoide iniciando no dia anterior à data prevista da ioterapia, tá? Por que eu uso a cintilografia de tireoide para decidir se o paciente está para o tratamento? Primeira coisa, para ter certeza que realmente eu vou dar. Quando eu termino a tireoide no mesmo dia, o paciente nem sai da clínica, né? Eu tenho a certeza que eu estou dando deu uma captação de 50%. Eu tenho certeza que ele vai absorver 50%, que não deu tempo dele se contaminar, né? Para que eu uso? Eu uso para avaliar o tamanho da glândula, no caso da coisa. Uso para avaliar o tamanho da glândula e o grau de captação de iodo radioativo, né? De iodo radioativo, não de tecnésio. Eu gosto de fazer cintilografia com iodo para fazer planejamento de dose. Se está distribuindo bem ou não, se é heterogêneo ou não, isso tem alguns efeitos, algumas consequências na decisão da dose. Previamente, é necessário a gente fazer uma redução da competição entre o iodo natural e o iodo 131, tá certo? Então, com isso, eu tenho que evitar alguns produtos de uso médico, cada um tem um tempo específico de parada, né? A amiodarona, contraste iodato, autoiodado, né? Hormônios tiroidianos, seja levotiroxina ou o T3, né? Drogas antitiroidianas devem ser suspensas, tintura de cabelo. Isso aqui hoje é uma coisa que, às vezes, eu tenho cá minhas dúvidas se isso ainda vale a pena, né? Porque a tintura das pacientes agora mudou muito, né? Base de unha, sim, tem uma quantidade
significativa de iodo, xaropes à base de iodeto, né? Tudo isso que interfere é o quê? Eu preciso reduzir a competição entre o iodo radioativo e o iodo natural. Daí a razão de se submeter o paciente a esse tipo de situação, a esse preparo. Beta-bloqueador, se o paciente estiver usando, não deve ser suspenso, porque o beta-bloqueador, ele tem um efeito muito importante, né, no combate dos sintomas do hipertiroidismo, principalmente, né, na taquicardia. Dieta hipoiódica, né? Essa aqui é uma dieta hipoiódica. A gente troca o sal, o paciente tem que seguir por 2 semanas. Precisa fazer isso para fazer a iodoterapia? Eu, particularmente, eu não vejo muita vantagem. A gente não recomenda essa dieta para os pacientes que vão fazer cintilografia de tireoide ou vão fazer a iodoterapia para hipertireoidismo, porque a glândula no hipertireoidismo, ela naturalmente já pega bastante iodo. Então, eu não preciso Então, isso é uma decisão. Agora, tem serviços que recomendam, né? Cada um faz aquilo que acha mais conveniente. Eu, particularmente, dispenso essa dieta no tratamento do hipertireoidismo com iodo radioativo, tá? Como é que a gente administra o iodo? O iodo a gente recebe, né, um frasquinho aqui, esse aqui é um frasco que veio com 100 miliquiri. E a gente alicota esse iodo, como é líquido, né, a gente fraciona isso para fazer os exames, para fazer a iodoterapia, as PCIs. Disso aqui a gente distribui. Se vai usar para fazer tireoide, se vai usar para fazer terapia, ou se vai fazer exame de PCI. Esse iodo, ele fica protegido, ao ser retirado, ele é identificado, fica protegido numa blindagem de seringa. A gente coloca esse iodo numa seringa, tá? Adapta um scalp na ponta desse scalp, corta a agulha, né? Com isso, remova a agulha e coloca isso na boca do paciente, né? Isso aqui é uma funcionária nossa que se dispôs a vir a fazer essa foto só para... Aí a gente coloca a borracha, o paciente toma como se estivesse tomando água no canudinho. É muito simples. Tomou, a gente passa as orientações e aí o paciente, né, sai da clínica seguindo as recomendações de radioproteção, né, e não precisa ser internado, não precisa nada disso. Bom, isso aqui é uma coisa importante que a gente sempre faz, né? Essa é uma conversa que a gente sempre tem com o paciente, né? Explicando tudo isso. Isso é importante, né? Que efeitos colaterais pode acontecer, né? Aqui a gente aborda mais os efeitos mais precoces, né? O iodo pode entrar na tireoide, pode gerar uma tireoidectomia quitínica, o paciente ficar, depois de algum tempo, com dor no pescoço, dificuldade em engolir. É raro acontecer isso, é temporário, né? E responde bem a anti-inflamatórios ou até a corticoides, né? Eu atualmente tenho usado mais a prednisona para o paciente. Geralmente, se tiver dor, a gente recomenda uma prednisona de 20 miligramas durante 10 dias e geralmente isso é suficiente para resolver o problema dessa dor, se ela aparecer. Resposta ao tratamento. O iodo não faz efeito de imediato. Começa a aparecer algum efeito dele depois de 30 dias, mas ele tem ação até por 4 meses. Esse é um recado que eu sempre passo. Por que não responde? Porque eu tenho muito iodo estocado. Eu preciso esgotar tudo aquilo que tem lá armazenado na tireoide para começar a aparecer o efeito terapêutico. Não aparece antes, né? Prescrevo medicamentos para os pacientes, né? Anti-inflamatórios ou corticosteroides, se o paciente tiver dor. Beta-bloqueador. Eu sempre prescrevo beta-bloqueador. Geralmente, o propanolol, né? Pode usar atenolol? Pode. Só que o atenolol ele é mais específico para a parte cardiológica. Na minha visão pessoal, eu acho o propanolol ele é um pouco mais abrangente. Ele tem uma boa ação no lado cardiológico, também aborda os sintomas. Por que o beta-bloqueador ele é indicado?
porque ele bloqueia a transformação periférica do T4 em T3, que é o hormônio que provoca o sintoma. Tá? Volta com o Tapazol aqui, nesse momento, eu não vejo, após a administração da dose, eu não vejo muito benefício de retornar com o antitireoidiano nessas situações. Por quê? Porque o antitireoidiano, ele age em célula íntegra, impedindo a produção de um hormônio novo. E nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento, o iodo está destruindo as células. Geralmente, eu recomendo que o paciente retorne ao seu médico de 45 a 60 dias, tá certo? Após a data da dose. E falo com ele a respeito da incidência do hipotireoidismo, tá? Bom, o hipotireoidismo aparece sempre? Não, não é sempre. É raro o hipotireoidismo aparecer no bócio nodular. E ele é mais frequente aparecer na doença de Graves. Hoje, quando eu vou fazer o planejamento de uma dose, o que eu tenho na minha consciência é o seguinte: eu quero tirar esse paciente do hipertireoidismo. Trabalho com o meu limite máximo de dose, tá? Porque eu quero tirar ele o mais rápido possível do hipertireoidismo, tá? Genericamente, isso aí é um número meio empírico que eu uso, né? Para quando eu converso com os pacientes, eu falo o seguinte: de cada 4 pacientes que toma a dose, 3 ficam em hipo, 1 fica em remissão, tá certo? E aí o paciente, né? Eu converso isso com o paciente, né? É muito mais fácil você lidar com o hipotireoidismo do que você lidar com o hiper. Todo mundo sabe, né? A dificuldade, às vezes, de acertar uma dose de um antitireoidiano, tá? O hipotireoidismo que aparece primeiro, se o hipotireoidismo aparece, a gente simplesmente está antecipando o aparecimento do hipotireoidismo que o paciente um dia ia ter. Ele ia ter o hipotireoidismo. Então, o que eu estou fazendo, eu estou o quê? Estou antecipando, estou trazendo para hoje o que ele teria no futuro, tá? E diga ao paciente o seguinte: o que seu médico vai fazer? Seu médico vai, pelo seu peso, pela sua idade, ele vai te administrar um hormônio igualzinho que a sua tireoide faz. É uma reposição bioidêntica. Eu uso o mesmo hormônio que a tireoide produz. Coloca-se isso numa única tomada diária, o paciente toma todo dia pela manhã, vida normal. É muito simples lidar com o hipotireoidismo. E acredito que grande parte da plateia que está assistindo sabe disso. Oriento o paciente com os cuidados de radioproteção, que a gente já abordou, né, no slide lá atrás. Se o paciente está em idade fértil, eu, né, oriento o paciente a esperar pelo menos uns 6 meses, né, para engravidar de novo. Isso aí é uma decisão também um pouco empírica, né? Tem serviços que recomendam 12 meses, né? Mas normalmente, como avaliar o tratamento? Isso aqui geralmente eu não comento com o paciente, mas aqui eu gostaria de deixar uma informação importante e que às vezes, se eu avalio precocemente um paciente simplesmente por avaliação laboratorial, não é infrequente o paciente ainda ter, depois de uns 30, 40 dias que ele tomou a dose, não é infrequente o paciente ter o TSH suprimido, né, 0,001, e ter um T4 livre de 0,6, e o T4 livre baixo. Então, primeiro cai o T4, ou seja, precisa parar de cair, né, precisa parar de ter excesso de T4 para começar a voltar a subir o TSH. Por isso que o TSH sobe depois do T4 livre. É muito, às vezes, né, a gente pode avaliar, encontrar essa situação e achar que é erro de laboratório. Não é erro de laboratório, não. Ainda não deu tempo, principalmente se tiver aí nos primeiros, né, entre 30 e 60 dias após a dose. Não é infrequente acontecer essa situação. Bom,
Agora vamos falar o seguinte, o que acontece depois que eu administro o iodo? O que acontece? Vamos falar agora especificamente da doença de Graves. Bom, opa, sujou, aí já foi. O que influencia no resultado da iodoterapia? A que eu administrei, né, vai depender de quanto capta, qual o tamanho da glândula, como é que se distribui o radiofármaco. Uma glândula homogênea, ela responde melhor que uma glândula heterogênea. E se tem nódulos, né? Desse paciente que tem nódulos, né? Mesmo tendo doença de Graves. Isso aí também acaba interferindo, porque se for um nódulo hipocaptante, ele não capta tão bem quanto o parênquima tireoidiano normal. O tempo de permanência do iodo na glândula, existe uma situação que a gente denomina de hipertireoidismo de turnover rápido, onde às vezes a captação de 2 horas, ela é muitas vezes superior de 24 horas. De repente eu tenho uma captação de 50% em 2 horas e uma captação de 30% em 24 horas. Né? Ou seja, o iodo entrou e sai logo. Né? Em 24 horas praticamente cai menos. Não é usual, mas não é infrequente a gente encontrar isso não. Né? E geralmente esses pacientes respondem pior ao tratamento com o iodo radioativo. Né? Uma outra coisa que às vezes eu tenho, muitas vezes o intervalo de tempo entre a cintilografia de tireoide e o planejamento da dose. Né? Eu particularmente gosto de administrar a dose no mesmo dia que o paciente termina. Tá? Às vezes nem sempre se sabe se o paciente vai fazer ou não, às vezes eu entendo isso, então a decisão da dose vem depois pelo resultado da cintilografia. Né? Os maiores insucessos que eu tive, né, com dose aqui em Cuiabá, foram pacientes que tiveram intervalos longos, né, entre a data da cintilografia e a data de administração da dose. Porque eu não sei se o paciente está fazendo o preparo direito, tá certo? Porque, ou seja, se eu dou no mesmo dia, o preparo é o mesmo, eu tenho certeza. Agora, se eu termino a tireoide num dia e 2 meses depois eu faço a dose, eu não sei se hoje ele fez a mesma coisa que ele fez no dia. Tenho que acreditar que sim, né? E o paciente pode ter mudança da situação clínica, né? Isso também pode acontecer. Não é frequente, mas muitas vezes acontece. Deve ter aí, se tiver médico nuclear na plateia, isso aqui é uma coisa de dinossauro, né? É uma coisa até saudosista. Essas imagens aqui eu deixo, até por uma que foram imagens que eu sempre usei nessas minhas aulas, eu não tenho coragem de substituir por imagens mais novas, né? Isso aqui é a imagem de uma cintilografia de tireoide obtida no mapeador retilíneo, né? Aqui um paciente que em setembro de 2016 tinha um bócio difuso com uma massa tireoidiana estimada em 70 gramas, uma captação de 48% em 2 horas, 66%. Tomou 17 miliquiri naquela época. Em abril de 2017 ele voltou, tá certo? Nem sempre é necessário voltar a repetir a cintilografia, às vezes tem médico que volta, a gente surpreende isso, por isso que às vezes eu tenho que pegar casos que o paciente volta, até para poder mostrar em situações como essa que a gente tem que apresentar o que acontece, né? Aqui nitidamente dá para perceber o seguinte, ó, a glândula era grande, tinha uma massa de 70, ela ficou menorzinha, ficou praticamente de um tamanho normal. Essa situação é o quê? Remissão do hipertireoidismo. Esse paciente está normal? Não, ele está em remissão. O que está aqui é o suficiente para manter a quantidade de hormônio que ele precisa e deixar esse paciente em estado de eutireoidismo. Pode voltar o hipertireoidismo nessa situação? Teoricamente, sim. O mais frequente é essa situação aqui, evoluir para o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, né? Então, grosseiramente, 75% evolui para hipo, 25% entra em remissão. Aí eu faço aqui uma glândula grande, né, 70%, 89%, repito a cintilografia, não capta nada, né? Aí esse paciente vai ter que fazer a reposição hormonal conforme a orientação do seu endocrinologista. E nem sempre a dose funciona na primeira vez. 95% das situações, a gente resolve o hipertireoidismo numa primeira dose, tá? 5% das vezes ele precisa tomar uma segunda dose, tá? É muito raro fazer uma terceira dose, mas eu já fiz algumas vezes, né? Talvez menos que a quantidade de dedos que eu tenho na mão ao longo de todo esse tempo, mas já fiz 3 doses em alguns pacientes. Segunda dose, geralmente é esperado que 5% desses pacientes, né, necessitam de uma segunda dose.
Mas a gente só faz a segunda dose 6 meses depois de ter feito a primeira, tá? Mesmo na maioria das vezes, entre a primeira e a segunda dose, apesar de não ter tido uma redução completa do hipertireoidismo, a intensidade do hipertireoidismo se reduz, né? Aqui dá para ver, olha, 65% em 2 horas, aqui pegando 14%. Aqui 80% em 2 horas, aqui 39%. Olha o tamanho dessa glândula, olha o tamanho é o mesmo paciente, reduziu de tamanho. Então, esse é um efeito nítido, né? E claro, do efeito que a partícula beta provoca na célula tireoidiana. Bócio nodular tóxico, né? O que a gente espera os resultados depois de todo esse tempo? Aqui, novamente, as imagens saudosistas de mapeador retilíneo. Esse paciente aqui, ele tratou clinicamente a partir de 96. Em dezembro de 2001, ele foi para a clínica fazer a dose terapêutica. Eu tenho aqui um nódulo, tá certo? Captava 6/18, né? Em janeiro de 2002, eu fiz 30 miliquiri nele, tá certo? E vejo o que aconteceu. O que se espera? Que o nódulo reduza de tamanho, pare de funcionar. E tem paciente que ele some, é o caso desse paciente. O que está em volta, o tecido que está em volta, né, volta a funcionar. Então, aqui esse paciente não entrou em remissão. Ele voltou a ter o controle da sua função, tá certo? Tireoidiana, pelo eixo hipotálamo hipófise. É raro acontecer hipotireoidismo em tratamento de bócio nodular tóxico. Aqui a mesma situação, né? Paciente em fevereiro de 2007. Aqui é interessante esse caso, né? Por isso que às vezes eu gosto, é muito raro a gente ter esse tipo de situação, né? Olha, fevereiro de 97, o nódulo aqui ainda ele era normocaptante. Veja o tecido tireoidiano aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado, tá? Ele foi tratando clinicamente e tal. Vejam que na cintilografia de setembro de 2001, ó, fevereiro de 97, setembro de 2001, suprimiu, tá certo? Suprimiu o tecido. Fiz a dose, fiz 30 miliquiri nesse paciente, voltou em outubro de 2002, novamente o nódulo sumiu. Não é regra, não é a regra, mas acontece, tá certo? E aí é um belo benefício para o paciente, né? E o parênquima volta a funcionar, volta ao controle do eixo hipotálamo hipófise tireoide, né? E o paciente não precisa de reposição hormonal com levotiroxina nessas situações. Aqui, uma outra situação onde eu tratei o nódulo, usei 25 miliquiri, tá? E persistiu, né? O nódulo diminuiu de tamanho, ele fica substituído por uma espécie de tecido cicatricial, né? Mas a gente palpa, ele é menor, mas não funciona mais. E também o paciente não entra em hipotireoidismo. Bom, a gente pode usar ainda também nessas situações, né? Então, com relação a bócio difuso e bócio nodular, era isso que a gente tinha que apresentar. Agora vamos abordar o seguinte. E o TSH recombinante? Quando que eu preciso usar? Em situações onde eu tenho bócios volumosos, bócios muito grandes, tá? Ou em situação que a captação de 24 horas é baixa, ou os dois associados, né? Posso usar o TSH recombinante também para reduzir o tamanho de bócios compressivos, tá? Geralmente, a gente quase que triplica a captação de 24 horas nesse protocolo que nós fazemos aqui em Cuiabá, né? Às vezes o paciente tem em torno lá de 20, a gente supera 60 após a administração desse TSH recombinante. Como é que a gente faz isso aqui em Cuiabá? Normalmente, esses 0,2 miligramas, né? A gente aproveita, porque a gente faz muita cintilografia com Tyrogen para fazer PCI. No frasco de Tyrogen vem 1,1 miligramas. Mas na PCI eu só uso 0,9. Então sobra 0,2. Então, com essa sobra de TSH recombinante, eu gosto, tem gente que faz uma injeção única, às vezes faz até menos, mas isso aqui, como eu ia perder mesmo, né? O 0,2, eu marco o paciente para usar. Né? Na segunda-feira, eu faço 0,2 miligramas de Tyrogen, né? A administração intramuscular, geralmente no glúteo. Previamente, eu faço a coleta dos hormônios tireoidianos, T3, T4, T4 livre e TSH.
para avaliar como é que está antes de administrar o Thymus. Faço outra injeção na terça-feira, tá? Também intramuscular. Na quarta-feira, isso aqui talvez esteja ruim de ver, mas eu estou lendo para fazer. Na quarta-feira, então, é que o paciente vai tomar a dose traçadora. Então, a administração da dose traçadora e repito de novo os exames. O que acontece aqui 48 horas depois que eu administrei? Sobe o T3 total, sobe o T4 total, sobe o T4 livre e também sobe o TSH por conta de estar dosando o TSH que foi injetado. No dia seguinte, o paciente volta, eu faço captação de 24 horas, realizo a cintilografia e geralmente termina por volta de umas 8, então umas 11 horas a gente faz a dose terapêutica sem o paciente sair da clínica. Eu percebi uma coisa, quando a gente usa Thymus, que a tiroidite actínica é muito frequente nesses pacientes, principalmente quando a gente faz doses próximas de 50, né? Então, vocês vejam, olha, se a gente faz uma dose de 50, num paciente que capta 60%, eu consegui jogar 30 miliquiri dentro da glândula. É muito iodo, tá certo? Daí a razão de talvez isso justificar uma maior frequência de paciente se queixar de dor e se queixar de dificuldade de engolir a dose. Eu mando o paciente voltar, né? Uma semana depois. Faço até uma imagem que eu chamo de imagem pós-dose, mas é que como eu tenho que achar um motivo para fazer o paciente voltar, eu quero conversar com ele, quero ver o que ele sentiu, né? E aproveito para colher sangue de novo. Colho de novo, colho T3, T4 total, T4 livre, TSH. Geralmente, todos os exames caem, o TSH normaliza, mas fica às vezes até um pouquinho superior ao TSH da segunda-feira. Essa é a estratégia, né? A gente tem tido bons resultados, né, em situações como essa. Então, é possível, às vezes, se o paciente tem um bócio muito volumoso, ou se ele tem uma captação que está muito baixa, ou se eu quero reduzir o tamanho de um bócio compressivo, essa estratégia dá para fazer bem, né? Também não precisa internar nessa situação. Bom, agora vamos começar a botar o dedo na ferida, né? Riscos de indução de hipertiroidismo e de dano genético. Isso é mito ou é realidade? Ao longo de todos esses anos, vencer essa situação foi um dos maiores desafios que eu tive aqui em Cuiabá. A gente sai todo entusiasmado da residência, que faz bem tempo que eu já fiz, né? E quando chega num lugar, a gente percebe que não, isso dá câncer, isso dá infertilidade, isso dá, cai com aquela confusão. Outro problema que isso aqui me trouxe, né? Que eu sempre reclamo disso, sempre que esse assunto é tratado num livro-texto, uso do iodo para terapia, é na parte destinada à doença de Graves que abordam esse assunto. Os assuntos, assim, os textos mais antigos, eles eram meio dúbios, né? Eles geravam dúvidas e era complicado, né? Eu vou voltar com esse slide aqui, olha. Eu tenho aqui 1954 casos de bócio difuso tóxico. Tenho 571 casos de bócio nodular tóxico. Esse levantamento ele vai de janeiro de 93 até o último dia 10. Tem 13, eu comecei a trabalhar em 1980, tem 13 anos de diferença aqui. 13 anos. Se eu pegar e fazer um levantamento, se eu pegar os arquivos lá, remexer na papelada lá, quantas doses eu acrescentaria aqui? Pessoal, eu acho que eu acrescentaria aí no máximo mais umas 100 doses aí. Talvez uns 75 aqui para aqui bócio difuso e talvez uns 25 aqui. Isso é um chute, não sei exato não, mas é muito pouco. Na década de 80, eu fazia de 8 a 10 casos por ano de iodoterapia aqui no estado de Mato Grosso. Atualmente, a gente faz semanalmente de 3 a 5. Mudou muito. E a maior resistência de todo esse processo foi tudo aquilo que foi informado
no slide anterior. Eu gosto muito de usar, os livros textos melhoraram, continuam ainda fazendo os riscos do iodo no tratamento do mesmo lugar, né? Continua ainda falando isso no tratamento da doença de Graves, né? No câncer a gente usa dose muito maior, era ali que devia estar, porque isso dá muito, é uma coisa, é difícil, eu vivi essa situação, não é fácil superar isso, mas isso aqui é o que está ali. Quando uma coisa vem para um livro texto, isso aí já está consagrado, né? Todo mundo, isso já é estabelecido como uma verdade, tal. Eu casualmente tenho essa edição desse livro aqui, a primeira edição, né, de 2007, essa edição. É um tratado de paratireoide, né? E na página 393 desse livro, que apesar de ser de 2007, ele tem uma nova edição agora, acho que 2017, que possivelmente vai falar a mesma coisa que está escrito aqui. Eu só não posso colocar a página porque eu não tenho a segunda edição em mãos. Mas esse aqui eu peguei e consultei antes de eu preparar essa aula. Risco de indução de câncer de tireoide quando se faz tratamento. Está escrito nesse livro. É insignificante. Insignificante. Estudos populacionais em grandes centros não detectaram aumento da incidência ou de mortes por neoplasias em pacientes que receberam a radioiodoterapia para hipertireoidismo. Está nesse livro texto aqui e possivelmente na segunda edição, se não tiver igual, está muito parecido, tá? Não houve aumento de incidência de leucemia nesse mesmo paciente. Isso é o que já está consagrado depois da virada do século 2000. Isso aí começou, quer dizer, a disseminação das informações começou a facilitar muito a minha vida aqui na época para tratar câncer de tireoide, né? Mas na década de 80 foi difícil, né? Aí, né, no dia 1º de julho, sai esse artigo do JAMA, né? Esse artigo aí do JAMA, ele chegou a ficar, nos primeiros dias, a ficar em primeiro lugar entre a literatura médica mais procurada por pacientes interessados no assunto e por médicos também interessados no assunto, né? Aqui a gente tem, né, quer dizer, o artigo é associação do tratamento com iodo radioativo com mortalidade por câncer em pacientes com hipertireoidismo, né? Aqui tem o abstract, o resumo, né, conclusões e relevâncias. Para mim não mostrar de ser tendencioso, eu peguei isso aí e botei no tradutor do Google. O que está escrito aí? Eu não quero nem interpretar. O que está escrito aí? Está escrito isso aqui. Uma conclusão ridícula, né? Que diz o seguinte, né? Parece que paciente que toma hipertireoidismo, olha a palavra, parece estar modestamente, olha como é murista isso aqui, associados positivamente de morte por câncer sólidos, tá certo? Então, uma decisão, uma conclusão muito vaga, né? Incluindo o câncer de mama. Eu queria saber por quê, né? Mama só pega iodo durante a lactação. O paciente que está em lactação, ele é convencido ou a não adiar ou a interromper definitivamente. Tem alguns que fazem e voltam, mas... Então, vocês vejam. Como, né? Aí ainda coloca, né? Como se tivesse grandes novidades no tratamento do hipertireoidismo ao longo desses últimos 30, 40 anos, né? São precisos estudos adicionais, são necessários sobre o risco de vantagem de todas as opções de tratamento disponíveis com hipertireoidismo. Pessoalmente, pessoal, eu acho uma irresponsabilidade, isso é uma visão pessoal minha. Eu passei esse artigo para todo o grupo de endócrino e quero colocar isso aí também, já chamar uma discussão aí só no final da nossa aula, né? Para realmente a gente falar sobre esse assunto, né? Isso gerou uma revolta, né? Os jornais de medicina nuclear se manifestaram, né? Esse é um jornal famoso,
Em novembro, ele fez uma publicação, né, questionando esse artigo, dizendo que teve coisas que deveriam ser avaliadas, que não foram, se o paciente que tomou iodo radioativo ou não, se ele era fumante, se ele consumia álcool, se ele tinha alguma exposição hormonal de risco, né? E o que mais achei interessante é esse autor, o Marques alguma coisa aqui, que é um dos coautores do livro, né? E ele fiz a mesma situação aqui. Peguei o Google Tradutor, botei no tradutor do Google e botei aqui do jeitinho que o Google me traduziu. Né? Ele coloca, né? Ele até coloca que o artigo ficou entre os 5 mais lidos, né? De todos os relatórios, tá certo? Entre pessoa leiga e médicos, né? Olha a conclusão dele aqui, ó. A percepção da morte por risco no artigo publicado no JAMA é inflada, ou seja, ela é exagerada e não está apoiada em evidências. Um dos próprios coautores do artigo fala isso, tá certo? No Clinical Nuclear Medicine, em outubro de 2009, né? Alguns meses depois disso. Né? Então, o próprio autor diz o seguinte: a percepção geral do risco por câncer associado é inflada e não está apoiada em evidência. E ele continua, ainda no próprio resumo, né? Como coautores desse artigo, ele é coautor, oferecemos dados e análises que não foram publicados anteriormente, que contestam a significância clínica do risco associado ao iodo 131. E, na visão dele, mostra que, possivelmente, os antitireoidianos, os usos de antitireoidianos, isso é uma visão pessoal dele, não é minha, apresentam um risco de indução de câncer muito maior do que o próprio iodo. Né? Isso aqui está tudo pintado, mas então aqui, basicamente, esse próprio autor, ele questiona que, na visão dele, tem mais chance de ter câncer quem usa droga antitireoidiana do que quem faz uso do iodo radioativo, né? Então, esses questionamentos são, eu acho que a gente pode colocar em discussão depois, né? Na minha visão, eu continuo confiando que está escrito nos livros textos, né, que são consagrados, né? E esse artigo aí, né, é que nem essa pandemia, vai passar, né? Isso aí, eu acho que ele tumultuou o processo no ano passado. Aparentemente, as pessoas estão voltando, né, a ter certeza que o iodo radioativo é seguro, né? Então, aqui, basicamente, é a repetição do slide que eu li lá atrás. Dano genético. Isso aqui é interessante. Olha, a dose de radiação em mulher tratada com iodo radioativo é semelhante a uma tomografia computadorizada abdominal. Essa é a radiação que o paciente, né, toma nas gônadas, tá? Um outro estudo que envolveu 1.887 gestações de mulheres que tomaram altas doses, não é dose para hipertireoidismo, é dose de iodo para carcinoma de tireoide, que é muito maior. Não foram observados danos genéticos ou doenças nas crianças geradas em comparação com a população em geral. Isso está escrito na página 393 desse tratado, na primeira edição, e possivelmente está repetido nessa segunda edição que teve aí, 2017 ou 2018. Tem dano transitório? Tem. Por isso que a gente recomenda que a mulher não engravide nos primeiros 6 meses, né? Mas só afeta os óvulos que se desenvolveram no período que o paciente tomou iodo radioativo. E por que expõe? Por que expõe o ovário? Porque o iodo sai pela urina. Então, se a paciente esvaziar, né, que toma o iodo, se ela for orientada a esvaziar a bexiga com frequência, você diminui a exposição dos seus ovários e dos seus folículos ao iodo radioativo. No homem existe uma fragmentação temporária, né, do DNA do espermatozoide, afetando temporariamente a qualidade da capacidade desses espermatozoides de fertilizarem. Mas é temporário, só apenas os espermatozoides que foram expostos à radiação naquele momento, né,
os que forem produzidos depois voltam ao normal sem problema nenhum. A radiação afeta a célula que se multiplica. Então, a conclusão que eu chego é que isso aí é mito, né? Abro esse assunto para ser discutido no final, né? Para quem tem a opinião diferente do que eu estou expondo aqui agora. Bom, quase terminando, né? Quase terminando. O que eu quero marcar? Todo mundo evolui para hipotireoidismo? Não. Pacientes com bócio difuso tóxico, o hipotireoidismo é frequente em 75% dos casos. É muito raro a gente ter hipotireoidismo quando a gente faz a iodoterapia em pacientes com bócio nodular tóxico. Eu acho que esse aí é um bom resumo. Eu acho que isso aí é uma coisa que, se é uma coisa que eu quero que fique claro, que marque, é isso aí. Nem todo mundo vai para hipotireoidismo. Bom, para mim poder falar o que eu vou apresentar nos próximos 2 slides, eu vou usar o que está escrito na literatura e vou usar, né, toda essa experiência que eu tive aqui, em praticamente, no mínimo, 2.600 casos, né? Eu vou estar baseando o que está escrito na literatura e também daquilo que eu vivi ao longo desses 40 anos. Controvérsias e paradigmas, né? Uso de antitireoidiano. Durante muito tempo, os endocrinologistas tratavam previamente o paciente, antes de ser submetido à ioterapia, usavam tapazol, metimazol, propiltiracil, para esvaziar a quantidade de hormônio, para deixar menos hormônio. Porque o que acontece? O folículo se rompe, ser destruído pelo iodo radioativo. Então, todo o conteúdo que estava lá dentro, ele é liberado na circulação. Mas eu libero tireoglobulina iodizada, não tireoglobulina que sofreu proteólise. Isso é importante. Então, nem tudo, quer dizer, o T4 que está lá dentro, ele está incorporado na tireoglobulina, ele não é T4 livre. Para ele virar T4 livre, ele tem que sofrer fagocitose, entrar no lisossomo, destruir, liberar, aí sim sai o T4 livre, tá? Isso aqui, atualmente, eu não vejo mais as pessoas fazerem, mas houve um bom tempo que isso aqui foi feito, né? Hoje já não se faz, não precisa, não é necessário, na minha visão, fazer isso. Meu paciente não pode parar o tapazol, né? Como é que eu faço? Qual que é o mínimo de tempo possível, né? A gente normalmente recomenda 14 dias, mas até 7 dias ainda é possível fazer. Qual o problema que a gente tem aqui? O efeito rebote, né? Quer dizer, ainda a peroxidase ainda ela pode estar ainda bloqueada. Então, com 14 dias, eu já tiro todo o efeito mesmo. Não tem, a peroxidase já voltou à sua filtragem. Porque o medo de estar fazendo isso com um preparo inadequado em relação é o fato da peroxidase ainda ter algum bloqueio e deixar mais iodo livre, não armazenado na tireoglobulina iodizada. E eu já vivi essa situação aqui 2 vezes. 2 vezes eu vivi. Tem jeito de fazer sem suspender, sem interromper o tapazol? Tem. Como é que faz isso? Lógico que não é o protocolo normal, né? Principalmente, eu já fiz isso em 2 situações, onde o paciente tinha um alto risco de arritmia, o endocrinologista não tinha coragem de suspender o tapazol. Ele falou, dá um jeito aí de resolver o meu problema. O que nós fizemos? Eu fiz... Porque na curva normal da captação, a captação ela sobe em 24 horas, depois ela tem a tendência de ficar no platô. A captação depois das 24 horas varia muito pouco. O que eu fiz com esse paciente? Fiz o que é normal, fiz captação de 2 horas, de 24 horas, mandei o paciente voltar no outro dia com 72 horas, vi quanto captou e voltei depois com 96. Ou seja, eu fiz captação de 2, 24, 48 e 72 horas. E baseei a minha dose na captação de 24 horas. Ou seja, quanto sobrou do iodo? E aí depois,
de 24 horas para 48 tem uma queda, mas depois de 48 horas, né, não cresce, isso não muda muito, né? E eu tive essa oportunidade de fazer isso, de acompanhar esse paciente, na época a gente fazia residência, né? Da gente fazer a captação, às vezes, quase durante uma semana, até era um conceito dos nossos preceptores para entender realmente, né? Que a captação muda muito pouco, e muda. Porque o que o Tapazol deixou escapar já está lá dentro. Então, quanto que eu consigo? Eu posso usar o Tapazol? Né? Não é o ideal, né? Eu vou ter que usar mais dose. Então, eu planejo a dose com o que ficou depois de 72 horas. Eu acho que com 72 horas muda muito pouco dali para frente. Então, é possível. As 2 vezes que eu fiz, né, tivemos sucesso no tratamento e dei dose para levar o paciente para hipotireoidismo mesmo. Né? Se não me engano, na época, a dose ambulatorial máxima era 30, usei 30. Se eu tivesse que fazer hoje, eu usaria 50. Tá? Que é para tirar o paciente realmente. Né? Risco de crise tem chance de ter crise tireotóxica? Chance tem, teórica. Nunca vi nenhuma. Nunca vi nenhuma. Lógico que esses pacientes não voltam para a gente, né? Não voltam. Mas, assim, se tivesse acontecido alguma coisa, o endocrinologista possivelmente ia entrar em contato comigo. Nunca vi, mas é possível, teoricamente é possível, né? Tem que tomar cuidado, tá? Pior a oxoftalmia? Nunca vi também, nunca vi, né? Mas, geralmente, esses pacientes, quando vêm para mim com relação se o paciente tem uma exoftalmia já exagerada, geralmente o endócrino já recomenda. É bom fazer isso, né? São patologias distintas, é muito polêmico isso, né? Mas na dúvida, dá, porque aí pode usar. Quando que eu começo, quando que eu vou começar o uso do corticoide depois que o paciente tomou o iodo, né? Depois de 24 horas, já foi. Dali para frente, pode dar o que quiser. Não muda mais nada. Tá certo? Então, eu posso... O paciente começou a fazer dor. Veja, depois de 24 horas, o paciente é normal. Nada mais... posso usar corticoides. Esse dia atrás eu tive uma paciente que estava fazendo dor e que a prednisona não estava resolvendo. A endócrino conversou comigo. Mas aí, se eu usar corticoide... Eu falei, não atrapalha mais nada. Pode dar, à vontade. Né? Um outro assunto que é discutível, né? E criança pequena, pode fazer? Lógico que a gente tem que ter os cuidados, é criança, tem que expor, mas tem que avaliar custo e benefício. Eu já fiz alguns casos de alguns pacientes, né, com crianças menores de 10 anos. Já fiz relativamente uma boa quantidade de casos que eu tratei câncer de tireoide com criança. O paciente que eu tenho menor idade, né, um paciente de 5 anos que tinha metástase pulmonar e eu fiz iodo. Por quê? Porque os benefícios são maiores que os riscos. Né? Se uma criança pré-púber não puder tomar iodo, vai tratar ele com o quê? Com cirurgia? Com antitireoidiano? Aí fica, né? Eu acho que é possível fazer? Né? Mas tem que se avaliar os riscos, tá certo? Eu já fiz em alguns casos, não tive nenhum relato, pelo menos até hoje, de complicações em relação a isso. E aí, aquele primeiro slide agora, só mudei aqui, ó. Conclusões finais. Na minha visão pessoal, iodo para tratar definitivamente o hipertireoidismo. É uma técnica muito simples, muito segura, com baixa ocorrência de efeitos indesejáveis, com excelente relação custo-benefício e pode ser realizado ambulatorialmente. Muito obrigado, agradeço a paciência de vocês. Rogério, com você agora. Pessoal, a gente tem agora uns minutos que acho que talvez sejam os mais importantes, ainda tem bastante gente na sala, justamente para poder esclarecer em relação aos questionamentos. Eu vou começar como é que é a abordagem inicial hoje, o que é padrão, como é que você vê, Paulo, em relação ao que é o padrão do tratamento do hipertireoidismo, porque não é cirurgia. A gente é o fim de linha e, assim, como é que eu vejo? Não dá para calcular que tanto de tireoide que tem.
assim, a gente não negocia com terrorista, porque a hora que o paciente chega para a gente tira toda a tireoide, acabou a conversa. A gente transforma esse paciente de hipertireoidismo em hipotireoidismo. E assim, considerando o tanto de casos que a gente opera, essa proporção é muito baixa. Ou seja, a gente opera muito pouco caso hoje de hipertireoidismo. Então, frente à sua aula hoje, o tratamento de cara, seria o tratamento clínico? Essa pergunta também vale para os endocrinologistas. Até que momento se insiste no tratamento clínico? Até que momento se insiste? Até que momento que fala, não, agora ele vai para o iodo, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu sei que para nós, como cirurgião, é fim de linha, né? Depois que falha as coisas tudo aí, então o paciente não quer, muitos caem nessas considerações de medo aí, acaba vindo para a cirurgia e a gente acaba operando muito pouco. Mas em que momento que um endocrinologista fala assim, serve para você também, Luiz, essa pergunta? Não vou mais fazer tratamento clínico, não, vai para o iodo, vai para algum tipo de tratamento. Viu, Rogério? Eu acho o seguinte, na realidade, eu estou aqui, a medicina nuclear ela funciona como referência e contra-referência, né? Não é a medicina nuclear que indica a dose. Quem indica sempre é o endocrinologista, o clínico que está acompanhando o paciente, tá? Eu vou falar aqui algumas situações que quer dizer, não sou eu que vou dizer, tá certo? Ou seja, é o endocrinologista, é o médico que acompanha que vai decidir o momento que esse paciente vai fazer um tratamento definitivo, vamos assim chamar, tá certo? Alguns tentam remissão, às vezes não funciona, é difícil, né? E eu vou te dar uma observação que eu percebo, principalmente em pacientes, a gente recebe muito paciente do interior de Mato Grosso, e eu vejo muitos colegas que encaminham o paciente, faz o diagnóstico e já manda o paciente, nem entra com antireoidiano, né? Porque às vezes são pacientes que, primeiro, que moram no interior, tem uma dificuldade de aderir ao tratamento clínico, tem uma dificuldade de vir para a cidade para fazer exame, não sei o quê. Então, qual é isso é uma percepção, assim, minha do dia a dia. Qual que é a visão desses endócrinos, às vezes, porque sabe Deus aonde o paciente vem, como é que ele chegou ali, né? E exatamente isso. Então, já é melhor, já leva o paciente para hipotireoidismo e pronto, acabou. Tá certo? E já trata com reposição hormonal, né? Eu acho que essa pergunta, eu gostaria de abrir aí para os colegas endócrinos, né? Eu acho que vocês responderiam muito melhor do que a gente, né? Doutor Paulo, parabéns pela aula. Não conhecia pessoalmente, apesar de não ser pessoalmente, mas estou vendo o rosto do senhor e já falei com o senhor por telefone algumas vezes. Exatamente. E eu corroboro dessa sua opinião em relação à indicação, principalmente aqui dos pacientes do interior, e é bem isso que o senhor falou mesmo. A minha pergunta vai em relação a uma dificuldade que a gente tem no serviço público, de quando eu encaminho o paciente para fazer a cintilografia, e posterior para indicar a radioiodoterapia. O que acontece é que tem um delay entre a cintilografia e depois eu enviar o senhor de novo. E, exatamente, burocraticamente, isso é uma bucha para nós. Porque, às vezes, o paciente faz a cintilografia nesse mês e, para ele voltar a me trazer e eu encaminhar de novo para ele fazer a iodoterapia, demora um tempo. Eu queria saber do senhor quanto tempo essa cintilografia vai ter valor para o senhor na hora do senhor fazer o cálculo da iodoterapia. Olha, isso aí é muito assim, não existe um tempo definido. Eu adoto como padrão, foi um padrão empírico, né? De 3 meses, entendeu? Mas isso aí não tem nem nada que valha, né? Dá para fazer 100? Eu falo isso por algumas experiências que eu tive com relação ao seguinte: existe mudança de quadro clínico, isso existe. E o que é mais frequente é o paciente não estar no mesmo preparo. Esse é o problema. Entendeu? Então, essa dificuldade... Porque, normalmente, o que eu oriento o pessoal? Porque, por exemplo, se você já tem um paciente que tem hipertireoidismo e você pretende... Já pede tudo junto. Porque eu não dou dose se o paciente não tem indicação. Então, tipo assim... E é uma das coisas que eu sempre, às vezes, converso, até principalmente paciente que é do interior, né? Porque se você pede... Se a gente já vê... Mesmo se não foi autorizado alguma coisa, a gente procura, se já tem indicação, se tem o outro pedido, ou seja, já peço os dois, tá certo?
Mesmo se autorizar em épocas diferentes, a ideia da gente é o quê? Porque se já no pedido está escrito que o paciente vai, a gente prefere, deixa eu ver, vai autorizar o mês que vem. A gente, às vezes, tenta dar uma ligada porque às vezes autoriza a ioterapia, mas não autorizou a cintilografia, né? Então, demonstra a intenção que você deseja, entendeu? Entendi. E aí o paciente, porque eu não faço dose, se eu perceber que não tem indicação, não faço. Porque às vezes o cara tem uma tireoidite, chega lá não capta nada, vou fazer iodo para quê? Entendeu? Então, basicamente, isso é o que normalmente a gente faz aqui, né? É uma maneira, porque vencer essa burocracia tá difícil. Realmente é isso mesmo que você falou, né? Paulo, E vem, e às vezes, nossa senhora. Eu tenho outra pergunta aqui, que foi feita aqui no chat, a respeito se você faz avaliação oftalmológica de rotina e quanto ao uso de corticoides, que doses que se usa, como é que é essa situação, em que situações? Veja, eu não me meto no tratamento do paciente em termos de exoftalmia, tá certo? Eu sempre procuro, né? Se a indicação ela eu deixo ao médico que está acompanhando, tá certo? Então, eu só recomendo que o paciente ele passe a usar o corticoide, tá certo? 24 horas depois que ele tomar a dose, tá? Mas, assim, todas as vezes, se o endócrino vem, ou eu falo, você procura o seu médico para estar, né? E é o que eu estou te falando, eu particularmente, eu não posso afirmar porque eu nunca tive nenhuma complicação relacionada com isso, né? É uma situação que eu já dei muita dose, já tive alguns pacientes. A maioria dos pacientes que tinham alguma exoftalmia grave, eles já vinham com a receita do próprio médico, do oftalmologista, entendeu? E eu só digo o seguinte, eu acho assim que o hipertiroidismo está muito mais risco do que a dose, do que a exoftalmia, entendeu? São patologias distintas, espontaneamente não se sabe por quê, mas toda vez que você... o paciente ele tem duas coisas que ele quer saber, se o pescoço dele vai continuar grande e se o olho dele vai continuar saltado, né? Então, o que eu falo ao paciente é o seguinte, olha, seu pescoço vai murchar, né? Murcha, reduz bem o volume, reduz bastante, e essa exoftalmia sua um dia vai sumir, você nem vai lembrar que teve, né? E é o que acontece na maioria das vezes, né? Por quê? Como é que é? Por que é doença? Eu não sei te explicar, mas são coisas que a gente observa, né? Mais uma pergunta, Paulo. Você comentou aí que em relação à dose, no caso para as gônadas, é semelhante à tomografia. E existe muitas luzes para isso, inclusive quando a gente divulgou sua aula, teve um colega cirurgião, que infelizmente não está aqui, que fez um comentário que até salvou um paciente que não deixou fazer iodo porque ia dar infertilidade. Os pacientes chegam... Ia dar o quê? Infertilidade. Infertilidade. Os pacientes chegam com muito medo disso aí? É um questionamento comum isso? Olha, Rogério, é muito raro o paciente me perguntar isso. Alguns perguntam, né? Mas eu tenho, assim, é o que eu estou te falando, né? Infertilidade por quê? Veja, por que se recomenda? Veja, o iodo se expõe, tá? Ou seja, apenas os folículos que entraram, né, na primeira fase, né? Alguns folículos, eles se desenvolvem a cada ciclo menstrual. Um deles consegue virar o óvulo a ser liberado naquele ciclo, né? Então, somente o resto a mulher já nasce com todos os seus folículos lá, estão lá quietinho. Entendeu? Estão lá quietos. Se ele está lá quieto, a radiação não vai afetar neles. Somente quando você tem a multiplicação celular, que você tem que começa a ter replicação, duplicação, é que é ali que a radiação pode provocar alguma coisa, alterar o DNA. Né? Como, por exemplo, a fragmentação do DNA em espermatozoide é um fato, é observado, existe artigo sobre isso. Mas são aqueles espermatozoides que tiveram o período de espermatogênese naquele ciclo, tá certo? Acabou aqueles, os outros voltam tudo normal, tá certo?
Então, todo o risco relacionado à parte genética de fertilidade é tudo temporário, tá certo? É tudo temporário, tá certo? E outra, quero diminuir a exposição, porque o que acontece? O iodo fica na bexiga, então dali que ele pode irradiar o testículo ou pode irradiar o ovário. Se você esvaziar com frequência, várias vezes ao dia, tomar bastante líquido, beleza, você diminui a exposição radioativa, tá certo? Certo, beleza. E é isso, quer dizer, e é o que eu te falo, eu já vi muitas situações onde o paciente não tinha condição de clínica para operar, não podia, tinha intolerância ao tapazol, tá certo? Que esse medo da infertilidade, não, mas é uma menina com 14 anos, que não sei o quê. Cara, eu vou falar uma coisa, eu acho isso aí, né, um exagero, isso eu falo, bom, a literatura mostra isso, mas isso é uma verdade, o que você está falando é uma verdade. Eu enfrentei isso na pele, né, quando eu cheguei em Cuiabá, que já faz bem tempinho, né, mas na década de 1980 não era fácil a gente convencer um endocrinologista a indicar o iodo radioativo, exatamente pelo que você está falando aí. Exatamente isso. Tá certo? Eu, na minha visão, isso é um grande mito. E existe literatura médica, né? Até esse abalo que teve aí, ele trouxe uma preocupação, vai voltar a confusão de novo, né? Porque isso ficou pacificado. Na virada do século, isso ficou mais ou menos tranquilo, virou um consenso. O risco-benefício do iodo é muito maior. Entendeu? Então, por isso que eu acho que, né, na minha visão pessoal, isso é um mito, mas cada um tem suas razões, eu respeito, né? E tem que também dar opção para o paciente, às vezes, decidir o que ele quer, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que é um momento espetacular para poder aproveitar esses raros 40 anos de experiência, que pouca gente no país tem isso, em cima de um assunto que tem muito paciente, né, que precisa dessa avaliação. Então, acho que esse é um momento para a gente não deixar a dúvida para depois. Quem quiser fazer pergunta, esteja à vontade. Oi, pode ser? Pode, tranquilo. Aqui uma dinossauro falando. Tudo bom, Paulinho? Opa, tudo bom, Eliane? Prazer te ver. Neguito, na verdade, gostei de ver aquelas imagens de cintilografia da nossa época, velha época, né? Afinal de contas, acho que naquela época só tinha eu, o Antônio, Ademir e Dalva, né? Pela praça, né? E você tem razão quando você diz, a gente passou todo esse período, né? O medo da radiação, que acho que você também tinha, né? E acho que hoje, pelo menos no final, já estou aposentada, mas no final da minha época, era só o tempo de eu conseguir convencer o paciente a fazer iodo realmente, né? Eu tive muitos pacientes, né, que fizeram iodo porque é aquela tal história. Vamos abreviar logo algo que vai acontecer, né? E que fica muito mais fácil acompanhar. Eu acho que talvez hoje em dia, se acontecer ainda muita demora em mandar fazer o iodo, eu acho que é uma reserva de mercado, né? Não sei se é isso, mas fica aí uma provocação. E um beijo para todo mundo que está aí, que afinal de contas, fechei meu consultório. Hoje eu só descanso. Coisa boa, né? Abri aqui porque eu estava com saudade de todo mundo. Mandando um beijo para todos. Tchau. Alô, Irene. Um abraço. Então, mas estava colocando, a dose normalmente, como eu falei para você, independente da idade, lógico que eu vou trabalhar, independente da idade ou não, já. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A dose, basicamente, ela é determinada o seguinte, eu quero, lógico, a criança, ela pesa menos, então eu considero a idade, mas a decisão é caso a caso e eu vou fazer uma dose que eu possa tirar essa criança. O conceito para ela é o quê? É o mesmo conceito que eu uso para adulto. Né? Lógico que as doses são distintas, são individualizadas, e a ideia é o seguinte, eu quero tirar essa criança do hipotireoidismo, pronto, vou levar, ou seja, a Eliane falou uma coisa assim, para quê, né? Vamos antecipar uma coisa que um dia ia acontecer. O benefício veja, essa glândula não volta mais ao controle do eixo hipotálamo e hipófise. Os anticorpos não deixam. O hipotireoidismo praticamente é certo.
Entendeu? Então, deixa aí para o tireoidismo, paciente todo dia de manhã, toma o seu hormôniozinho, reposição bioidêntica. Os endocrinologistas aí são craque em definir isso. Tem exame hoje para tudo que é lado para você, né? O TSH é reprodutivo, o T4 livre, ou seja, o manuseio do clínico hoje do paciente é muito tranquilo. A levotiroxina tem levotiroxina de tudo que é apresentação, de 25, 50, 40, de tudo. Então, é um comprimido diário, todo dia. Bom, acabou. Né? Muito simples. Simples demais para você, às vezes, ficar deixando um paciente sofrendo. Né? Porque é uma das coisas que eu sempre pergunto para o paciente. O senhor está fazendo a dose por quê? Quanto tempo o senhor trata? Ah, usou tapazol? Foi fácil? Isso eu sempre faço. E vejo, eu fiz, demora, às vezes eu ficava com hipo, às vezes a dose era... Ou seja, e vai, né? E o antitireoidiano, ele tem muito efeito. Tem paciente que tem intolerância antitireoidiana, tem alergia, tem agressão em alguns órgãos, tá certo? Tem riscos, como todo, né? Mas a opção sempre... Agora, lógico, tem que respeitar a opção do paciente e respeitar a decisão do clínico, né? E uma coisa que eu falo, por exemplo, eu não tenho, às vezes tem paciente que tem dúvida, pode vir lá conversar com a gente, não precisa ter indicação de dose, não. Ah, não sei se vai, vou fazer. Eu vou falar uma coisa, eu digo uma coisa para você, eu já enfrentei bastante situações, pacientes que vieram comigo, com esse negócio, que vieram, não, o médico não quer porque eu já estou tomando, aí toma Lugol, faz uns benzimentos doidos aí, porque o tratamento é o quê? Ou é antitireoidiano, ou é cirurgia, ou é iodo. Tá certo? Aí não pode fazer cirurgia porque tem hipertireoidismo. Tá certo? Aí o paciente tem intolerância ao antireoidiano. Também não pode fazer. E aí? Eu já vivi situações que tinham medo de fazer, que tinham intolerância ao antireoidiano, não podia tomar o antireoidiano e não tinha condição de ir para a cirurgia porque não tinha como deixar ele em condições para poder, vamos assim dizer, ter condição por risco de anestesia. E aí ficava o quê? Vai ficar benzendo, porque isso aí, qualquer outra coisa que foge disso, para mim é benzimento, entendeu? Não tem outro nome para isso. Né? E não tem benzimento para tratar o hipertireoidismo. A gente está usando hoje muito benzimento para o Covid, né? Mas, então, assim, sei lá. É isso aí. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Mas foi muito bom, acho que a experiência foi muito boa, eu pelo menos estou satisfeito, né? Paulo, de qualquer forma, eu quero em nome de todo mundo que está aqui, dos que já entraram e saíram, te agradecer por essa aula e te convidar para as próximas, que já se comprometeu, né? Que a gente vai falar sobre câncer de tireoide, que tem muita discussão nesse assunto aí, outros assuntos relacionados, outras abordagens relacionadas à tireoide, e te agradeço muito e suas considerações aí finais. Valeu. Bom, eu quero agradecer a todos, foi uma oportunidade bem interessante, né? Essa pandemia realmente está trazendo algumas novidades para a gente, e esse tipo de situação, né? E o que é interessante, uma coisa que eu fiz, a gente sempre às vezes tem aulas, quando você vai fazer num congresso alguma coisa, você sempre tem que ter o tempo, né? Então, quando você falou que não tinha tempo, eu falei, bom, eu vou fazer uma conversa mesmo, né? Eu vou fazer uma conversa com slide, a ideia foi exatamente essa, né? E eu acho que tudo aquilo que eu imaginava abordar, né? Acho que a ideia foi realmente essa. Acho que eu consegui passar aquilo que eu imaginava fazer, né? Como não teve restrição de tempo, aí você não precisa ter pressa para falar, porque não tem outra pessoa para falar depois de você, né? E dá para você fazer a coisa com calma. Então, a ideia realmente, quando eu pensei isso, era fazer a coisa desde o básico, né? Desde o começo do começo mesmo, né? Que é para não ter problema. Gostei até de fazer até as provocações, porque são coisas que a gente vivia no dia a dia, né? Agradeço a todos, a paciência de todo mundo, né? E estamos aí disponíveis aqui em Cuiabá, né? Quando achar que um paciente de vocês mereçam receber um tratamento como esse, né? E qualquer serviço de medicina nuclear no Brasil hoje é apto e é capacitado a fazer isso, não precisa ser só Cuiabá, não. Tem muita gente boa nesse Brasil inteiro, tá certo? E o importante é que fique o recado seguinte: o tratamento é simples, efetivo, faz ambulatorial, é o último slide que tem que ser gravado, né? Isso traz realmente um benefício para os pacientes de vocês.